O Desbravando estacionou pela 5ª vez em Porto Velho. Gente, a nossa capital tem muita história para contar. Se você acompanhou os capítulos anteriores, já conheceu boa parte dela. Nós te contamos sobre o nascimento do então lugarejo em 1907 e sua emancipação há 109 anos, quando, à época, o governador do Amazonas, Dr. Jonatas Pedrosa, criou oficialmente o município através da Lei nº 757, de 2 de outubro de 1914. Sim, Porto Velho pertencia originalmente ao estado do Amazonas. O lugar, à margem direita do Rio Madeira, foi escolhido para sediar o porto fluvial de carga e descarga, anexo da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, obra cujo objetivo era facilitar o transporte do látex e especiarias nativas da região para o resto do mundo. Seus 366 quilômetros de extensão ligam a capital a Guajará-Mirim, e sua construção foi concluída na 3ª tentativa pela companhia inglesa Madeira-Mamoré Highwayco, do empresário Percival Farquhar, que a inaugurou em 1º de agosto de 1912. Aqui na capital, a gente também te levou para conhecer o Museu Memorial Rondon, que em seu acervo conta parte desta etapa e ainda revela detalhadamente a jornada do patrono das comunicações na implantação das linhas telegráficas em meio à selva amazônica, que, aliás, foram base para a abertura da BR-364 e os seus postos deram origem aos municípios de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena. A gente desbravou a história do Arraial Flor do Maracujá e mostrou que apresentações de quadrilha e boi-bumbá por aqui são tão centenárias quanto a nossa capital. Te mostramos o surgimento da banda do Vai Quem Quer e do espetáculo teatral O Homem de Nazaré, manifestações culturais reconhecidas pelos nossos deputados estaduais como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado. E hoje você vai ficar por dentro de como surgiram os primeiros bairros da capital, os seus primeiros moradores e como essas áreas foram divididas. Claro que também vai ter dicas de como aproveitar a natureza na Rota das Águas Especial Porto Velho e um mergulho num verdadeiro santuário chamado Reserva Extrativista do Lago Cuniã, uma unidade de conservação que concentra uma das maiores biodiversidades do planeta. Ficou curioso? Então não saia daí que eu volto já para te mostrar tudo! Nas edições sobre a obra da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, nós te contamos que milhares de pessoas de dentro e de fora do Brasil vieram trabalhar na execução. Também te mostramos como elas foram assentadas nesta parte do território brasileiro que pertencia ao Mato Grosso Amazonas. O que nós ainda não te contamos foi como esse processo aconteceu aqui em Porto Velho e como esses assentamentos deram origem ao longo do tempo a bairros que existem até hoje e que são tão antigos quanto a própria capital. Para nos guiar nesta viagem ao passado, convidamos o professor Luiz Henrique. Mestrando em História da Amazônia e filho da capital, ele conta que o centro e zona norte abrigaram uma fatia relevante dos primeiros pioneiros de Porto Velho. Nós temos o segundo ciclo da borracha que está acontecendo no período da Segunda Guerra Mundial e por conta da ocupação dos campos de borracha lá da Malásia, pelos japoneses, os Estados Unidos solicitam então a produção de borracha brasileira a partir dos acordos de Washington. Isso possibilita que haja uma demanda então de pessoas vindas do Nordeste por conta da seca e essas pessoas vêm para serem chamadas aqui de soldados da borracha. Esta edição especial do jornal periódico Alto Madeira, datada de 23 de agosto de 1987,
conta que o bairro Triângulo, na Zona Norte, nasceu praticamente com a implantação da madeira Mamoré e foi o primeiro assentamento dos trabalhadores da obra. Já o bairro Caiari, no centro histórico, abrigou os funcionários do alto escalão da construtora e, segundo a publicação, era considerado um bairro chique na época. Exatamente por isso, aqui foram instaladas as 3 caixas d'água, também conhecidas como as 3 Marias. Elas formavam um sistema de tratamento de água para os trabalhadores da ferrovia. A primeira foi instalada em 1910 e as outras 2 em 1912. Tem episódio especial aqui nos nossos canais contando detalhes sobre essa parte da nossa história, lembra? Bom, esse é um modelo de caixa d'água utilizado pelas multinacionais norte-americanas no final do século XIX e princípio do século XX em diversas obras de expansão. Então a função das caixas d'água que vieram para cá em momentos diferentes, não vieram as 3 juntas, foi a função de trazer água tratada aos trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, não a cidade de Porto Velho nas suas origens. A cidade se beneficiou da existência das caixas d'água quando os norte-americanos foram embora e as abandonaram aqui. Uma curiosidade, muitos destes primeiros bairros da capital tiveram nomes bem peculiares que retratavam a realidade da época. Um deles, por exemplo, era Arigolândia, que fazia menção aos chamados arigós, apelido dado aos trabalhadores nordestinos que chegavam por aqui na década de 1940. Em virtude, então, do segundo ciclo da borracha, vêm muitos nordestinos para trabalhar nos seringais e muitos deles serão chamados pelo termo pejorativo, que é arigós, mas que de fato são os arigós. Arigós são aves que andam em bandos, e quando essas aves descem, acabam quebrando toda a produção. E aí as pessoas locais da Amazônia vão associar então os nordestinos aos pássaros arigós, porque quando eles desciam nos portos, eles saíam destruindo e quebrando tudo, Outro bairro remanescente de nome curioso é o Caladinho, que segundo o periódico Alto Madeira, nasceu de uma invasão tão silenciosa que quando o poder público se deu conta, já havia centenas de famílias formando a comunidade à beira do Igarapé Bate-Estacas. Caladinho? Rapaz, o Caladinho foi demais. Ali foi, tudo, porque quando eles deram os lotes, isso era sapé, Tinha sapé, eu tive que cavar um poço para ter água, Eu tive que aterrar o quintal todinho com barro do poço para poder matar o sapé. Era um sapezal brabo ali, E muita mata virgem, mas também depois que invadiram, aí abriu tudo, Entre as principais frentes migratórias responsáveis pelo crescimento populacional de Porto Velho estão a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a abertura da BR-364, a campanha de integração da Amazônia promovida pelo governo federal e a descoberta do ouro no Rio Madeira. Ao longo desses anos, Porto Velho deixou de ser povoado e passou a ser a capital do estado de Rondônia, a terceira mais populosa da região norte, segundo o censo do IBGE realizado em 2022. Gente, Porto Velho tem tanta história que mesmo na 5ª edição a gente não conseguiu chegar nem na metade das curiosidades sobre a capital. Mas vem cá, conta pra gente, você conhecia os detalhes sobre os primeiros bairros daqui? Deixe seu comentário no resumo desta edição que está lá no canal da Lero. Eu volto já para te levar para a Rota das Águas e conhecer a Reserva Cuniã, um santuário do bioma amazônico aqui do estado de Rondônia. A
Bacia do Madeira é composta pelo rio de mesmo nome e mais de 90 afluentes, formado pela junção dos rios Beni e Mamoré, ambos nascidos na Cordilheira dos Andes, na Bolívia. O rio Madeira tem mais de 3.000 quilômetros de extensão, o que o torna o maior afluente da margem direita do rio Amazonas. O Madeira pode ser considerado o personagem central da história de Porto Velho. Afinal de contas, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, por exemplo, nasceu da necessidade de contornar o seu antigo trecho encachoeirado no Santo Antônio para transportar com mais facilidade o látex e as especiarias nativas da região. Além disso, o Madeira é o protagonista dos encantos amazônicos desta parte do estado. Concorda comigo? Os formadores de suas bacias tributárias cortam Rondônia e formam cachoeiras, rios e lagos em abundância, verdadeiros recantos para quem ama a natureza. Com tantas opções, fazer uma rota das águas por aqui é tarefa bem simples. Até porque o que não falta em Porto Velho são balneários que concentram biodiversidades exuberantes em meio à nossa floresta amazônica. Vem comigo conhecer algumas opções imperdíveis para você que quer literalmente mergulhar nos encantos de Porto Velho. Bora pro banho? Para começar a nossa rota, vamos parar no balneário Cachoeirinha, localizado no quilômetro 17 da BR-364. Dispõe de um ambiente estruturado, com restaurante, bar, área de camping e espaço reservado com churrasqueira para quem gosta de mais privacidade. O nome vem dessa queda d'água aí, perfeita para relaxar. A maior parte dos turistas que vêm são americanos, são da Venezuela, Estados Unidos, essas coisas. Mas vem mais parte de brasileiros, Acre, São Paulo, Mato Grosso. Saindo do balneário Cachoeirinha, 5 quilômetros à frente, virando à esquerda na BR-364, pit stop no balneário Rio das Garças. Aqui, a entrada também é super acessível e tem vários quiosques para quem adora curtir um churrasco à beira do rio que dá nome ao lugar. Mas se você quiser curtir sem se preocupar em cozinhar, o local dispõe de um restaurante que serve comida caseira e bebidas à vontade. Agora a gente está indo para o Balneário Souza, 14 quilômetros para frente do Rio das Garças. É um empreendimento que nasceu na residência de uma família que resolveu compartilhar com o público o acesso a esse pedacinho da natureza. Os atrativos da propriedade ficam no entorno do Igarapé, que passa nas dependências. O turista pode fazer passeio de caiaque, curtir o campo de vôlei, os quiosques e, além do day use, também tem a opção de hospedagem. Hoje o nosso balneário ele tem, além do restaurante amplo, né, com bebidas e comidas, nós temos o quadro de vôlei, passeio de caiaque, o balde maluco. O nosso igarapé ele é areia, raso, bom para criança, tem o playground. Nós temos também a hospedagem, nossa pousada, né? Nós recebemos um convite de amigos, né? Viemos em 3 casais, 3 famílias. Né? O amigo já conhecia o local, né? Falou super bem, inclusive recomenda, né? Diz que é um dos melhores que ele conhece aqui na região. Nós ainda não conhecíamos, né? Estamos recentes na cidade e estamos adorando, um lugar muito agradável. Seguindo nossa rota das águas, mais 6 quilômetros na BR-364, chegaremos no Balneário Bebel. A piscina natural daqui é formada pela água de um igarapé. As passarelas no entorno, em formato de violão, dão um charme todo especial ao lugar. Além dessa natureza linda que temos aqui, que é o nosso ponto forte, que a gente ama e preserva muito, nós temos vários pratos, como galinha caipira, carne de sol, dourado frito, moqueca de dourado, tambaqui assado, que agora a gente coloca, né, para nossos clientes que pediram. E essa praia, essa água maravilhosa para você estar tomando banho aí o dia todo. Infelizmente, o tempo é curto e a nossa rota vai ter que parar por aqui. Mas olha, Porto Velho tem outras diversas opções de balneários com estruturas diferentes para você colocar na sua rota. Anota aí! Balneário Água Gelada. O igarapé de mesmo nome banha o local, que conta com área de camping, quadras esportivas, redário e restaurante com pratos típicos da região.
Balneário Coqueiral, com 3 piscinas artificiais e uma natural, tem restaurante com comida regional e bebidas. Balneário Jalapão, no entorno de Rio de Represa, há diversas estruturas como quiosques, playground aquático, churrasqueira e piscina disponível para aluguel. Curtiu nossas dicas? Pena que não vai dar tempo para te mostrar as pousadas e os flutuantes, mas eu prometo que vai ter mais episódios sobre aqui no Desbravando. Valorizar o turismo, cultura e história do nosso estado e ensinar a importância da preservação às novas gerações é um dos objetivos da Assembleia Legislativa. Por isso, o projeto Redação Turismo, desenvolvido nas escolas da Rede Pública de Rondônia pelo governo do estado, recebeu investimentos dos nossos deputados estaduais. Todo investimento que a gente aporta na educação, que é uma bandeira nossa que nós levantamos, muitos recursos nossos do nosso gabinete têm ido para o setor educacional, eu entendo que é um investimento. E quando você consegue agregar investimento na educação, somando o potencial turístico que o estado de Rondônia tem, a gente consegue fazer com que esse potencial seja discutido e seja debatido através de redação nas escolas públicas do estado de Rondônia. Se você já curtiu Desbravar Porto Velho com a gente até aqui, espera só para conhecer a unidade de conservação Resex do Lago Cunhã. Um verdadeiro santuário ecológico em meio à floresta amazônica. Já sabe, né? Não sai daí que eu volto já. A reserva do Lago Cunhã é um verdadeiro tesouro escondido no coração da Amazônia brasileira. A unidade de conservação foi criada em 1999, com uma área de mais de 57 mil hectares, expandida para pouco mais de 75 mil em 2018. O objetivo era proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais extrativistas da região. A pouco mais de 130 quilômetros da zona urbana de Porto Velho, em Rondônia, esse é um dos lugares mais bem preservados do país. Os habitantes da Resex praticam o uso sustentável dos recursos naturais, o que significa que sua flora e fauna exuberantes são protegidas, mas o ecoturismo é incentivado de maneira responsável. E é para entender melhor como vivem os integrantes da comunidade tradicional, dividido em 5 núcleos da Resex Lago Cunhã, que o Desbravando estacionou por aqui. Entre as milhares de espécies catalogadas da fauna local estão os biguás, uma espécie de ave aquática que também é conhecida por nomes populares como miuá, pata d'água e mergulhão, referência à sua especialidade em pescar seu próprio alimento. Mas por aqui também vivem centenas de espécies de peixes, mamíferos e até répteis nativos, como o caso da superpopulação de jacarés, que segundo o levantamento do IBAMA e ICMBio, chega a quase 36 mil animais. Para manter o equilíbrio de toda essa biodiversidade e controlar o crescimento desordenado da espécie, foi desenvolvido um projeto de manejo sustentável e inaugurado aqui mesmo na comunidade. O único frigorífico do país legalmente autorizado a funcionar em reserva, fazendo o abate dos jacarés. Todas as etapas até a exportação são realizadas aqui mesmo pelos próprios moradores, que são capacitados para trabalhar no processo. Temos uma equipe de captura, são 4 equipes, em cada canoa tem 4 pessoas e eles capturam, cada canoa captura na faixa de 7 a 8 jacaré. E isso se fazem à noite. Chegando, tem outra equipe de mais ou menos 6 pessoas e já fazem essa trajetória do lago até no frigorífico, que ele vai ficar descansando por a noite toda, né? Chegando pela manhã, 6 horas da manhã, já tem outra equipe que vai escovar ele com sabão neutro, hipoclorito. E a partir daí ele fica descansando mais meia hora, 10 minutos. Aí que vai entrar para o frigorífico e faz o abate, né? A partir daí tem a esfola e a desossa. A desossa já é a parte de
da carne, né? Lá dentro do frigorífico tudo isso acontece. Quem define a quantidade anual de abatimento é o ICMBio. A cota atual é de 900 animais machos, medindo entre 1,60 m e 2,80 m, e não pode ultrapassar 70% para a espécie jacaré-açul e 30% para a jacaretinga. Dentro dessa população de 36 mil é definida uma cota de manejo de 10%, ou seja, 10% de 36 mil é 3.600 animais que podem ser manejados anualmente, tá? Que a gente pode chegar nessa cota ou não. Por aqui, tudo se aproveita. Os recortes são divididos em 6 tipos: coxa e sobrecoxa, filé da cauda, filé do lombo, ponta da costela e isca. Devidamente embalados, vão para supermercados do estado e até para fora do país. Mas quem vem para Resex pode degustar essa especiaria nos restaurantes locais. E os acompanhamentos são típicos da região, incluindo os sucos naturais que são extraídos dos frutos produzidos aqui na comunidade. E como essa é a minha parte preferida na edição, vamos comer! Trouxe-nos isso aqui uma renda, né? Mais uma renda, porque aqui na Reserva Extrativista Federal nós trabalhamos com extrativismo, né? O jacaré, a castanha, o açaí, mas o jacaré ele trouxe um ponto aqui não só para mim, como para 80 famílias, né? Ele nos trouxe essa renda aí no final de ano, né? Então a gente trabalha, né? Nesse período de 1 mês a 40 dias, né? Com abate. A gente abatemos 900 jacaré, né? Que daí uma faixa de 700 quilos, né? Por etapa, e ao todo dá 7 toneladas, né? E a gente trabalha também com o couro deles, né? Dando uma renda aí de quase R$500 mil todo final de ano. Bom, a ideia foi um incentivo, né? Eu já cozinhava para minha casa, para alguns amigos que me visitavam aqui na Resex, né? Então veio a proposta da criação do projeto de turismo de base comunitária na comunidade. Aí meu pensamento foi assim: todo mundo que chega aqui fala assim, que lugar bonito, é lindo. Se o lugar é bonito, nós temos que prestar um serviço bonito. Aí que surgiu a ideia do restaurante, né? Prestar serviço para o visitante, uma culinária ribeirinha, né? Eu uso ervas, a minha hortinha aqui no meu fundo do quintal, é o que eu trago da cidade realmente aqui, mas usando a proteína local, que é o forte meu mesmo, é o pirarucu e o jacaré, onde eu desenvolvi o prato que é o mais famoso, que é o jacaré no molho tucumã. Além do manejo sustentável dos jacarés como forma de controle populacional, agregado ao aquecimento da economia e segurança dos moradores das comunidades locais, também é liberada a prática da pesca artesanal de pirarucu entre os meses de maio e outubro e a coleta de frutas como castanha do Brasil e açaí entre os meses de novembro e maio. A gente busca sempre que essas cadeias estejam em consonância com as regras da unidade. Que regras são essas? Plano de manejo, acordo de gestão, né, e outros acordos específicos dentro da unidade que são possíveis desenvolver essas cadeias produtivas. A gente busca valorizar, incentivar e buscar capacitar, incrementar a infraestrutura, né, desenvolver marketing e tudo mais. A gente está gravando bem no início do inverno amazônico. As chuvas ainda não estão tão frequentes e nós vamos fazer um passeio de barco em meio à floresta. Aqui em volta existem pelo menos 63 lagos registrados pelo ICMBio e a gente vai te levar agora para viver essa experiência junto com a gente. Melhorar a qualidade de vida e promover acesso a saneamento básico de comunidades como a da Resex Cunhã está entre os objetivos da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Uma proposta encaminhada ao Executivo visa oferecer programa de acesso à água potável pelas comunidades ribeirinhas e quilombolas de Rondônia.
Eu termino essa edição ainda mais apaixonada pelas belezas da nossa terra. Corre lá nas redes da Alero e conta pra gente o que você achou da Resex Lago Cunhã aqui em Porto Velho. Ah, e para ficar por dentro de tudo que a Alero está fazendo nos 4 cantos de Rondônia, acesse casarondoniense.com. Eu te vejo no próximo Desbravando a Nossa História. Tchau! Assembleia Legislativa, Harmonia e Defesa do Rondoniense.